Numa época longínqua, existia um filósofo que estava na busca de uma base concreta, depois de perceber que praticamente nada ele podia confiar 100%. Ele não sabia se o mundo ao redor dele existia de fato, ou se era só uma projeção mental, não sabia se outras pessoas existiam além dele, não sabia nem mesmo se ele era uma pessoa, afinal isso foi só o que o cérebro dele disse para ele, não sabia nem mesmo se ele tinha um cérebro, afinal isso foi só o que os outros falaram para ele, isso foi só o que os sentidos dele disseram para ele, mas ele não sabe se os sentidos dele estão falando a verdade. Ele não sabia se as lembranças dele eram reais ou se ele só existia há 5 minutos. Então, será que não tinha nada em que ele se apegar? Não existia uma base concreta? Tudo era dúvida? Não existia nada que ele pudesse afirmar, não, isso é verdade? Foi aí que ele percebeu que se ele está pensando, então está descartada a possibilidade dele não estar pensando. Está descartada a possibilidade de não existir nada. Afinal, se ele está pensando, ao menos uma coisa que pensa existe. Então ele sabe que se ele pensa, ele está existindo. Não necessariamente como uma pessoa. Ele não sabe se é uma pessoa, mas ao menos como coisa que pensa. Foi então que ele cunhou o termo cogito ergo sum, que para o português ficou como penso, logo existo. Esse filósofo foi o René Descartes. E esse termo que ele cunhou, penso, logo existo, é para mim como o ponto de partida da filosofia. Seria a única verdade absoluta, visto que a partir daí tudo é crença. Tu tem que crer que esse mundo existe, tu tem que crer que tu existe como uma pessoa, tu tem que crer que tu é capaz de fazer raciocínios lógicos, tu tem que crer que tu está pensando racionalmente. Tu vai ter que escolher crer nisso para elaborar qualquer outro tipo de raciocínio. Logo, praticamente tudo é crença. Tu concorda com isso? O objetivo do canal é justamente gerar debates. Eu não vou ficar me detendo, me debruçando muito em explicar conceitos prontos, em explicar autores. Não é esse o objetivo, apesar de eu ter feito isso agora, para dar uma introdução. Mas o objetivo é justamente gerar debates, cada um pôr o seu ponto, que eu quero responder, criar outros vídeos, inclusive, respondendo os comentários, justamente ou contra-argumentando, ou me retratando e dizendo, o que tu disse faz mais sentido do que o que eu falei. Então, fica à vontade para, sempre com respeito, colocar o teu ponto de vista, concordando, discordando, se tu encontrar furos no que eu estou dizendo, por favor, fica à vontade de expor. Mas então, já que tudo é crença, vamos pensar em alguns exemplos de coisas que são tidas como inabaláveis, como certezas, como verdades absolutas, como coisas que são consolidadas, mas que na verdade não é bem assim, filosoficamente falando. A primeira delas seria o ditado: a única certeza que eu tenho é da morte. Sendo que até hoje tu só viu ou ouviu falar de outras pessoas que morreram, mas tu não sabe se existem de fato outras pessoas, tu não sabe nem mesmo se tu é uma pessoa. Logo, tu não sabe se é possível que tu morra. A outra questão também é que mesmo cientificamente falando, mesmo que tu creia que o mundo de fato exista e que a ciência esteja certa, mesmo cientificamente falando, não é uma certeza de que tu vai morrer. Isso é o que sempre foi observado, mas não tem 100% de chance de tu morrer. Na ciência não existe algo 100% de chance de ocorrer, assim como não existe algo também que tenha 0% de chance de ocorrer. Não existe algo absolutamente impossível na ciência. Só existe o que nunca foi observado e que os experimentos mostram o contrário, mas que não existe. O que existe é uma probabilidade maior ou menor de uma coisa. Por exemplo, qual a probabilidade de eu começar a bater os braços aqui e sair voando agora? É impossível. Até hoje nunca foi observado. Mas não dá para dizer que é impossível. Seria fisicamente impossível, pelo que se sabe sobre física hoje. Mas a gente sabe que a ciência, a física, são limitadas. A gente sabe que o cérebro é limitado. Dá para pensar, outro exemplo seria, qual a probabilidade da Lua cair na Terra agora? É 0. Não é 0 absoluto. Isso nunca foi observado. Em outros corpos celestes, no que se sabe até hoje, a probabilidade seria muito baixa. Como eu acredito que seja também, extremamente baixa. Seria praticamente 0, mas não é 0. Então, mesmo cientificamente, a gente já começa a perceber que não dá para dizer que alguma coisa é impossível, ela só nunca foi observada e os experimentos disseram o contrário
daquilo ali, mas não existe essa questão de impossível. Outra questão, que essa é mais difícil de argumentar a favor da questão da crença, que seria 1 mais 1 é igual a 2. Bom, isso pode argumentar que isso é uma verdade absoluta, não tem como dar outra coisa, é algo exato, é uma ciência exata. Mas aí mesmo o termo já diz, uma ciência, eu tenho que crer que o mundo exista para crer na ciência. Eu tenho que crer que eu estou fazendo um raciocínio lógico. Eu tenho que crer nas coisas para aí sim acreditar na ciência, para aí sim acreditar na exatidão das ciências exatas. Então, 1 mais 1 é 2, sim, mas não é uma verdade absoluta. Mas aí, mesmo que tu concorde com essa questão de que cientificamente não existe impossibilidade, só existem coisas que têm maior ou menor probabilidade de ocorrer, tu pode encarar isso como, mas coisas desse tipo têm tão pouca probabilidade de ocorrer que são ínfimas, que não vale a pena ser consideradas, que a título de curiosidade até tudo bem, mas na prática isso é praticamente impossível de ocorrer, então eu não vou levar em consideração isso eu vou considerar simplesmente como impossível e ponto. E tu provavelmente vai estar certo em pensar assim. Mas então por que a gente vai se deter tanto em ficar procurando argumentos para justificar isso de não existir impossibilidades? Porque no raciocínio filosófico e em qualquer raciocínio não pode ter uma coisa completamente engessada, por mais consolidada que pareça. Não pode dizer, isso é isso e ponto. Aquilo funciona de tal forma e ponto, é assim. Isso é errado, isso é pelo menos na minha opinião, isso é uma forma equivocada de formar argumentos. Porque tu tu te baseia em coisas que não são completamente concretas. E aí, daqui a pouco tu pode não entender outras variáveis que podem vir ao longo do caminho. Então é muito importante que tu faça esses exercícios de ponderações em tentar sempre encontrar motivos para não dizer que uma coisa é aquilo e ponto. Porque aí o teu raciocínio de uma forma geral vai ser melhorado. Mas então tu pode estar pensando, em título de curiosidade, talvez seja bem interessante saber todas essas questões que foram postas até agora no vídeo. Mas o que muda isso na minha vida? Eu vou continuar crendo, que esse mundo existe, que eu existo como uma pessoa. Então, na prática, isso não vai mudar em nada. Só foi alguma coisa interessante de pensar por um momento, mas que na minha vida não vai mudar nada. Errado. Não é à toa que o nome do canal é Filosofia Aplicada, porque é justamente como a gente aplica na prática a teoria. Então, de novo, vamos pensar, se tudo é crença, então o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que diz, como é que se formam esses conceitos, né? E uma das principais questões da filosofia, talvez a principal função da filosofia, pelo que eu considero, seja de quebrar paradigmas, justamente quebrar essas bases de certo e errado, bom ou mal, que nos são impostas e que nós naturalmente as tomamos como verdades absolutas, e qualquer raciocínio, qualquer plano de vida que a gente faça é sempre a partir delas, é sempre a partir de isso é mais importante do que aquilo, então, mas eu gosto mais daquilo, bom, mas a importância maior é essa. Por que é importante? Porque é senso comum de que isso é importante. Tu tem que saber se aquilo é importante para ti, né? Como senso comum, bom, lazer é menos importante do que o trabalho. Lazer vem depois, a prioridade é o trabalho. É bem argumentável, é bem questionável essa questão. O pensamento de que o lazer é uma atividade secundária e o trabalho é uma atividade primária, visto que sem o trabalho tu não tem o lazer. Isso dependendo da condição, mas tudo bem, nesse raciocínio até pode ser certo, mas se tu tem esse pensamento como algo engessado, como algo sem ponderações a ser feito, tu começa a pensar simplesmente que o trabalho é mais importante que o lazer, e tu começa a considerar que vale a pena tu diminuir o teu tempo de lazer em prol de mais trabalho. A visão de cada um muda em relação a isso, cada um tem uma opinião, mas a questão é qual é a base da opinião de cada um. A própria base
Muitas vezes são coisas que estão engessadas e que não deveriam estar. Se tu considera sempre o lazer como algo secundário, é mais fácil tu acabar naturalizando um processo que, na minha opinião, é inverso, de que vale a pena tu depreciar a qualidade de vida para tu conseguir mais dinheiro, sendo que o dinheiro normalmente é o meio para tu obter maior qualidade de vida. Mas, normalmente, é muito fácil de tu achar que tu está fazendo a tua vida melhor, depreciando a tua qualidade de vida, se isso significar que tu estiver ganhando mais dinheiro. Um outro exemplo é tu te encontrar numa situação em que tu não quer realizar algo, tu não precisa realizar algo legalmente, e não vai te trazer um benefício direto, mas tu te encontra numa situação em que tu te sente obrigado a realizar aquilo ali porque é o certo, ou porque se tu não fizer tu vai estar sendo egoísta. O que seria egoísmo, né? Até que ponto ele é tolerável? Talvez é um tema de vídeo também. Mas enfim, né, tu acaba muitas vezes inclusive direcionando a tua vida para certos rumos em que não é o que tu gostaria de estar fazendo, mas que tu simplesmente considera o certo ou o que é o mais importante a ser feito. Então, essa é a importância dessa questão, desse raciocínio filosófico, de tu saber ponderar e tu saber que não existe certo ou errado universais, né? Não existe um certo universal e não existe um errado universal. Tudo tem que ser em relação a uma determinada questão. Por exemplo, sair roubando as pessoas é errado perante a lei e perante os meus princípios e provavelmente os seus também. Mas não é errado, ponto. Não existe errado e certo, ponto. Não existe bom ou mal, ponto. Isso é bom, ponto. Isso é mal. É sempre bom em relação a uma coisa, é sempre bom segundo um princípio, mas não é universal. Depende do ponto de vista, depende da tua crença, depende do que tu enxerga como razoável pensar. E aí então a principal função da filosofia para mim seria justamente quebrar esses paradigmas, quebrar esse paradigma de certo e errado, de bom, mal, de quebrar o que tu acha que seja o ponto de partida e realmente ir à estaca zero para que tu possa criar a tua própria filosofia, teu próprio certo e errado, tu escolher o que para ti é certo e errado, bom ou mal, porque isso são escolhas. Mas abrindo um parênteses rápido, será que a gente tem liberdade de escolha ou mesmo liberdade em qualquer aspecto? Eu penso que não, mas isso já é um tema de outro vídeo. Mas fica à vontade para comentar, para discordar, concordar, botar os teus pontos, que eu quero fomentar justamente o debate. Posso fazer futuramente vídeos só respondendo a perguntas, como eu falei, retratando ou reafirmando o que eu estou comentando, diferentes aspectos. O objetivo do canal é esse.